falo isso tem no mínimo uns 7 anos. Todo programa que eu vou eu falo isso, toda entrevista que eu dou eu falo isso. E por que agora? Por causa de um detalhe. Porque eu falei de Deus e da igreja. Que eu me converti tem 1 ano, tá? E eu comecei a falar que eu tô meio que numa onda meio Carlos Magno. Lá na companhia, né? Que é, galera... Então, eu tenho o meu All Hands semanal com o meu time. E o professor Guilherme, no meu início do processo de conversão, ele me deu um livro chamado O Caminho, de São José Maria de Escrivá. Que é um baita de um livro, eu deveria ter trazido pra você. Que é umas lições diárias de vidas, e São José Maria ele falava da santificação do ambiente de trabalho, né? Então eu diria, você não precisa virar monge para ser santo, você não precisa virar um padre para se santificar e tal. Você pode conseguir a imortalidade da sua alma e a santificação no seu trabalho, né? Fazendo o seu labor, né? Fazendo aquilo que você tem que fazer, que é entregando valor para a sociedade, sendo um homem do bem e tal. E o padre São José Maria Escrivá é fundador de uma ordem, tipo BOP da igreja aí, que é um Opus Dei, né? Então, eu começo a falar hoje com a minha turma, eu falo assim, galera, olha, no Império Carolíngio lá, Carlos Magno, basicamente tinha essa divisão aqui, onde ele mandava essa turma para poder fazer isso, tal, não sei o que lá. Então eu quero meio que fazer essa nova modelo organizacional aqui na companhia, dessa forma, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu começo a falar com a turma sobre vida. Por quê? Porque eu tenho idade média no G4 lá de 28 anos. Então é uma galera raladora, que gosta de trabalhar, galera virtuosa, quer crescer na vida e tal. E os moleques, eles me admiram. Então eles querem ouvir minha opinião sobre vida. Eu falo assim, galera, sinceramente, eu vivi por muito tempo uma vida no niilismo, profundamente hedonista, tal, pô, vivendo todos os prazeres que a vida pode me oferecer, tal. E hoje eu tô na antítese, né? Hoje eu encontrei a mulher da minha vida, eu tô noivo, eu vou casar ali em maio, eu me converti e a minha vida melhorou profundamente. Então, se eu quero te dar alguma dica, cara, procura uma esposa, vai pra igreja, sabe? Tipo, procura a santificação da tua alma, né? E aí eu começo a falar dessas coisas com a turma e obviamente você tem ali, cara, teve uma galera que começou a verdadeiramente olhar com bons olhos pro cristianismo, que antes eles nem olhavam pra isso. Teve uma galera que se casou, teve uma galera que começou a ter filhos, moleques de 24, 25 anos casando e tendo filho e tal. Então a gente tem uma galera super virtuosa ali. Eu acho que a única diferença que teve nesse vídeo ali, cara, foi eu falar de Deus. E o Guilherme há muito tempo falava isso comigo, falava assim, Thales, existe uma guerra do bem contra o mal sendo travada. E eu me lembro de você me falando isso no almoço, você falou assim, cara, agora que você começou a falar de Deus, você vai ver que vai dar problema de verdade. Que nunca deu nenhum problema mesmo, assim. Quando eu comecei a falar de Deus, começou a dar problema. Parece que você fala de Deus, você mexe nas estruturas, e tem uma explicação para isso, tá? São Tomás de Aquino, ele vai descrever ali, ele vai se basear na metafísica aristotélica, né? E vai descrever ali a Deus como a ordem, né? Um sistema ordenador, né? Então, quando você tem a tua vida em ordem, você está treinando, você está com o teu corpo são, com a sua mente são, com o seu espírito ali em estado de graça, em elevação, né? Você, obviamente, vai acabar encontrando uma mulher como você, vai se casar e eventualmente vai ter filhos, vai formar uma família. O problema da família é que o Estado, para que ele consiga nos dominar, ele precisa ser o pai. Ele precisa ter poder. Só que uma família, imagina, você tem 10 filhos. Aí cada filho desse seu tem mais 5 filhos. E aí, pô, tem uma família de 62 pessoas ali. Imagina, na terceira geração tem centenas de pessoas na tua família já. Eu preciso do Estado pra quê? Tem sempre um pai, um tio, uns primos que conseguem me ajudar. Eu não preciso mais do Estado. E a família que vai juntos na igreja, né? Que lê juntos, que os pais estão treinando jiu-jitsu. O que o Estado moderno pode fazer contra essa família? Isso é não pega, os valores não pegam nessa família. É uma ameaça direta contra o Estado. Então é por isso que o progressismo detesta a igreja. É por isso que o progressismo detesta qualquer pessoa que fala de igreja. E é engraçado, Vilela, eu falar sobre isso, que a galera que tá vendo e me conhece há muito tempo, os meus amigos falam assim, mano, às vezes eu acho que você tá me trollando, assim, porque eu era um ateu. Recentemente eu dei entrevista pra Folha, que a turma da Folha tentou me pegar na curva lá, falou assim, mas eu tenho entrevista sua aqui, os caras estão me entrevistando desde 2011, desde a época de Zitaxi lá, então eu tenho um histórico longo aí em mídia. Então eu já dava entrevista lá falando que Deus era uma mercadoria, que cristão é tudo um bando de babaca, tal, meio que... Essa era a minha visão. Eu me achava extremamente inteligente, pô, sou um cara que devora o livro, sou inteligente e tal, Richard Dawkins, aquela história toda que todo mundo passa, né, era libertário e tal... E achava uma grande bobagem esse papo de Deus, tal. Achava que ela caçoava, falava, esse zumbi judeu, né? Ficava falando assim. E aí a Folha foi me entrevistar lá, né? E tentou me pegar na curva, mas eu já te vi falando sobre isso. O que mudou? Eu falei, o que mudou é que eu evoluí intelectualmente, eu tive acesso às grandes obras e percebi que todo grande líder do Ocidente que construiu alguma coisa, esse líder, ele era católico. Então eu percebi que eu estava errado. Mas para ser bem honesto aqui e abrir para todo o público o que tá acontecendo, é que na real, teve um determinado momento, eu encontrei esse cara, e esse cara é meu parceiro de balada das antigas, tá? Antes dele se converter também. Aí eu virei pro Gabriel e falei, Gabriel,
irmão, como é que você conseguiu casar, velho? Olha a pergunta. Eu juro, porque eu já tava incomodado, porque eu tava vivendo uma vida extremamente hedonista, né? Saindo com muitas mulheres e tal. Tipo assim, eu falei, cara, eu não tô chegando a nada, eu não tô conseguindo manter relacionamentos, porque eu tava num relacionamento, mas eu tinha aquele FOMO, né? Aquele medo de estar perdendo alguma coisa, aí terminava, voltava. Eu vou perder minha juventude, né? Só aproveitar a vida. Exato, eu tava pensando. Cara, é exatamente a destilação do niilismo, né? Você viver aquele vazio existencial, aquela falta de propósito, porque você basicamente nega toda a metafísica, né? Que, cara, sou filho de Nietzsche, Kant e Sartre, né, velho? Infelizmente. Todos nós fomos ali banhados nesse emaranhado de lixo ali, que é o que esses caras produziram, né? Então, eu vivia isso e quando eu vi ele, eu falei assim, cara, eu conheci o Tucano, velho. O que aconteceu contigo? Tá casado, pô, bem casado, falando de Deus. Como é que você fez isso? Você lembra? Como é que você casou, irmão? Sim. Eu quero isso pra minha vida, mano. Não, o Thales falou, não, acho legal esse negócio de religião e tal, mas isso não é pra mim. Não é pra mim, eu sou um cara muito racional. Falei, cara, eu sempre fui muito racional. Eu era ateu também, completamente. Falei, cara, você tem que ser através da razão. Você tem que estudar filosofia, você tem que entender os argumentos lógicos a favor da essência de Deus. Você lembra o primeiro argumento que você falou pra mim, não? Era da causa primeira? Da causa primeira. Aí eu falei assim, cara, isso é curioso, eu quero estudar esse negócio. Eu falei, cara, então você vai entrar na minha escola de filosofia que eu tô fundando agora. Você vai ter acesso às classes, você vai começar lá por Aristóteles. E você vai entender que a origem da metafísica já fala propriamente de Deus. Eu falei, porra, mas Deus, o cara nem sabia o que era isso, meu irmão. O cara viveu, sei lá, quase 1000 anos antes de Cristo. Não, calma, você vai entender. Eu fui tendo acesso às classes e eu comecei a ficar mais compelido a procurar isso. Chegou um determinado momento, Vilela, que eu falei assim, rapaz, eu não concordo com nada com esquerdista, mas eu discordo de tudo. Tem um ponto de convergência só, que é ser ateu. Eu nunca vi esquerdista estar certo na vida, então eu tenho que estar errado, porra. Eu tenho que converter. E aí foi quando eu dei uma chance e eu falei, Guilherme, eu acho que eu tô errado, velho. Eu acho que eu deveria, porra, ser cristão, mano. O que eu faço? Ele falou, vai na missa. É uma resposta razoavelmente simples, né? Eu Mas falei, boa. pô, mas sei lá o que tá rolando lá. Sabe que eu cheguei pra uns caras nos Estados Unidos que eu falei isso pra eles? Eu falei, cara, só vai na missa. E quando o cara começa, ele começa a ter uma experiência muito diferente. Você passou um processo bem grande de transformação também, né? Sim. É bem parecida a história. Eu tinha essa vida totalmente hedonista, materialista, porque eu não tive formação religiosa dentro de casa. E aí quando você... botar um videozinho, não? Ou a Martina vai ficar brava? Não bota esse vídeo aí, não. A Martina vai ficar brava? Não, esse aí é... Acho que basta dizer que o Gabriel tem um longo histórico na balada. Pô, esse vídeo ia ser muito bom. Não põe mesmo, não, velho? Não, pode... É um vídeo que viralizou na época... Procura um vídeo. Não. Explica porque vídeo. Não. Tem problemas aí. Eu não quero arrumar problema com a Martina, não, que eu gosto muito Não dela. falei pra colocar, não. Não, basicamente é um vídeo de uma muito música... famosa, que você com certeza sabe. Acredite em mim, mas ele não quer falar, então deixa pra lá. Não, eu tava morando Eu no... acho bonito, pô, o processo de conversão, como que mudou, tipo, dois mundos. Sei lá, tá ligado? Bom, eu fui all-in nessa vida, né, de hedonista e tudo mais. E como eu não tive essa formação religiosa dentro de casa, cheguei ali com 14, 15 anos, você começa a procurar respostas, né? O que é isso? Aí eu caí nos autores ateus, Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens. E quando eu tinha 15 anos também, eu li o Manifesto Comunista do Marx. Aí eu virei ateu e comunista numa tacada só. Imagina o estrago que isso fez na minha cabeça. Aí com 17 para 18 anos comecei a trabalhar, aí me curei do comunismo. Essa parte foi mais fácil. Quando aprende a fazer conta, né, geralmente. Mas pra me curar do ateísmo demorou mais alguns bons anos.